O Igor Magalhães é, sem dúvidas, uma figura importante para o time do CSA. Chegando no meio do ano passado, conseguindo fazer uma renovação naquela equipe que estava fadada ao rebaixamento, conseguiu melhorar a equipe do CSA de certa forma e evitou que o time do CSA caísse para a Série D em 2024. Pois bem, foi aí um treinador que em 2025 conquistou alguns bons resultados, mas que de um tempo para cá a gente vem começando a ver vários problemas na equipe do Igor Magalhães. E vamos conversar um pouco aqui sobre ele nesse vídeo. Agradeço a presença aí de todo mundo. Deixa o like aqui nesse vídeo, muito importante aí pra a gente que esse vídeo fique em alta. Quanto mais likes, mais em alta fica o vídeo e ajuda na nossa divulgação. E se inscreva também aqui no canal Diário de Azulino, que ajuda demais a gente a evoluir e ficar mais relevante aqui dentro da plataforma. Pois bem, pessoal, como eu tinha falado, o Igor Magalhães no ano passado conseguiu fazer um time jogar bem, mas nos momentos decisivos, né, o time do Igor Magalhães ali pipocou na temporada passada. Contra o Floresta, se o time do CSA tivesse ganho aqui em Maceió no ano passado, teria entrado no G8 naquela rodada. E os 3 pontos que o time do CSA deixou pelo caminho naquela partida, ao final da temporada teriam colocado o time do CSA dentro do G8. Certo? Então foi um momento de uma grande pipocada da equipe do CSA e que foram decisivos aí também para que a gente jogasse de novo a Série C nessa temporada. Se a gente tivesse conseguido um acesso, por exemplo, a gente nesse ano estaria em outra realidade, em outro patamar financeiro. A gente termina o ano no alto por conta de premiações, é verdade, o time do CSA avançou bem nas Copas, mas mais uma vez o time do CSA pipocou em diversos outros momentos decisivos. No Campeonato Alagoano, quando o time do CSA não consegue sequer passar da semifinal contra a equipe do Asa. Na semifinal da Copa do Nordeste também uma pipocada contra o Confiança dentro de casa. O Confiança, eu fiz vários elogios à equipe do Confiança, mas é um time que veio bem desfalcado para cá, para Maceió, jogou com a intenção de empatar o jogo para levar para os pênaltis. O time do CSA não teve poder de decisão ali naquele momento, pipocou, entregou, perdeu o jogo, foi eliminado também. Na Copa do Brasil, tudo bem, o CSA chegou até onde deu ali, e na eliminação não era nem o Igor Magalhães que estava no comando, então fica ali até como algo positivo, que rendeu bastante para o CSA. Mas é uma campanha de Copa do Brasil que, historicamente, isso não muda em nada o patamar do CSA. Não trouxe um título, não trouxe o poder financeiro, ajuda nas outras competições, mas que até agora o time do CSA está fracassando em todas elas, certo? Então isso também tem influência direta do Igor Magalhães, que, como eu falei, no ano passado ele melhorou a equipe do CSA em determinado momento do campeonato, conseguiu ali tirar bastante da equipe, e nesse ano até em alguns momentos também conseguiu fazer boas atuações, com algumas ideias boas também, com algumas alternativas boas, né? Mas que o trabalho dele estava estagnado no meio da temporada. A gente via um CSA que caiu de rendimento demais na Série C do Campeonato Brasileiro. Várias peças importantes não estavam conseguindo render mais. A insistência do treinador também com alguns esquemas furados, né? A insistência também com alguns jogadores, por exemplo, o Guilherme Cachoeira, que parece que tem cadeira cativa, parece que está em contrato, que ele é obrigado a jogar todas as partidas no CSA. É impressionante como ele não pega banco, mesmo jogando mal a muitas partidas. E outras situações ele tem até má vontade com outros atletas. Por muito pouco ele sacava o Baianinho da equipe, e o Baianinho sendo o único jogador que tentava alguma coisa. Tudo bem, ele não é um Messi, né? Não é um jogador que vai resolver todas as partidas, mas ele é um cara que estava entregando bem mais do que o Cachoeira, certo? E ele não consegue ter sequência. O Cachoeira joga todas as partidas e o Baianinho, ele era sacado em muito mais partidas, certo? Então, assim, a insistência com algumas peças que não estavam dando certo, a má vontade com alguns outros jogadores também, e principalmente acho que a queda de rendimento da equipe do CSA, de despencar na tabela da Série C, sair do G8, perder algumas partidas importantes, não conseguir voltar ao G8, não conseguir
esse objetivo que era em tese o principal pra gente, fizeram com que ele saísse da equipe do CSA. Ele foi demitido por conta disso tudo, num momento bem turbulento da equipe, mas ali foram 17 dias, eu acho, ele foi recontratado, porque, assim, até a saída dele naquele momento, eu não fui 100% contra, não fui um crítico àquilo não, mas eu disse, tem que trazer um cara que vá melhorar o time, trazer alguém pra ficar na mesmice, ou para piorar o time, que foi o caso, vai ser pior. Então era melhor não ter nem saído. Se fosse para trazer, por exemplo, no caso, quando a gente via o Márcio Fernandes, a gente ficou desesperado. Aquele time que não evoluía, que não criava nada, que piorava e muito, né? O time do CSA vertiginosamente, o time despencava mais ainda no desempenho e no nível de atuação. E aí chega então também o retorno do Igor Magalhães, que voltou pegando um time eliminado numa Copa do Brasil, um time que tinha jogos decisivos precisando vencer obrigatoriamente na Série C para voltar ao G8 e uma semifinal iminente de uma Copa do Nordeste. Mas desde que ele voltou, se não me engano, a primeira partida ali foi contra o Ituano, né? Empatou em casa. Perde em casa para a equipe do Confiança na Copa do Nordeste e perde agora para Ponte Preta. 3 pipocadas da equipe do CSA sob o comando do Igor Magalhães. Eu entendo até que o time piorou um pouco de confiança, eu acho, né? Mas que aí depois que volta o Igor Magalhães, inclusive com o aval dos líderes do elenco da equipe do CSA, a gente imaginava que o time ia se fechar, ia melhorar, ia dar uma evoluída ali, pelo menos iam se fechar lá para fazer boas partidas, e a gente não viu esse time do CSA melhorando. A gente vê os mesmos problemas no time do CSA, zaga entregando, a zaga do CSA é uma mãe, a zaga do CSA é horrível. Trouxeram o Biazos pra quê, né? Enfim, esse problema de sai Igor, vem Márcio, sai Márcio, volta Igor e algumas outras contratações, aí é problema do departamento de futebol do CSA que tem que resolver, mas isso é pra outro vídeo, tá? Agora a gente vê o Igor Magalhães com os mesmos problemas, então ele tem uma zaga que entrega em todas as partidas, né? Uma zaga completamente perdida individualmente, tá? Às vezes não é nem o problema tático, aí também a questão de peças, de nomes, aí também a queda de rendimento do Betão, a queda de rendimento do Islam, a volta do Biazos, que mal, né, nas partidas contra o Ituano e agora contra o time da Ponte Preta também, mal, ainda foi expulso, não vai poder jogar a próxima partida, né? Então já tá fora do CSA, o cara nem joga mais pelo CSA, o Biazos. Então, Jackson chegando aí sem jogar nenhuma partida. Chega o zagueiro Leonan, não joga também nenhuma partida. Contratação ali de Marcão, que não melhorou o nível da zaga. O outro, Luiz Gustavo, também não. Então, assim, dá pra ver aí que o problema não é só também do Igor Magalhães na zaga. Ali é problema de peça, problema individual. Mas os mesmos problemas também da equipe do CSA na formatação de jogo. A insistência do treinador, né, em manter ali, por exemplo, o Cachoeira sem arrumar uma solução, né? Então, assim, a gente viu o retorno do nosso treinador com os mesmos problemas e menos soluções, né? Ele fazia algumas tentativas ali, mas que nunca davam certo, né? Jogar com 3 zagueiros em um jogo em que a gente tá bem lançado em cima do adversário, é uma estratégia que você coloca um cara travado lá atrás, que não vai sair para apoiar, né? Você então perde um jogador nessa armação. E aí é trabalho do treinador também enxergar isso e criar uma solução para isso. Então, vacilo, errou. Insistir ali com o Ciel e o Thiago Marques sem colocar um meia armador para esse jogo, cara, era essencial. Se você vai entrar com o Ciel e Thiago Marques, você tem que ter alguém para municiar os caras. Você precisa de um Brian, você precisa de um Luciano Naninho. Então ele coloca o Cachoeira, que não é um armador. O Cachoeira, ele é para jogar como um ponta, como um cara para... Como ele fez, a maioria dos seus gols é quando ele se apresenta em velocidade ou no espaço entre a zaga. E ele atuando ali como um armador foi horrível no jogo de ontem. Então, assim,
eu tô gravando esse vídeo na terça, certo? Acho que eu só posto na quarta, mas enfim. No jogo agora contra a Ponte Preta, foi horrível também o Cachoeira. E o cara só saiu porque se machucou, viu? Então assim, a gente vê um Igor Magalhães, acho que saturado na equipe do CSA, sem conseguir arrumar soluções para os problemas que só aumentam na equipe. Então, cara, é um treinador que há muito tempo ele já vem sendo questionado, ele já vem sendo cornetado pelo torcedor. Eu até entendi a demissão dele naquele momento lá atrás. Quando ele voltou, parecia que era um deus, né? Parecia que ele vinha para resgatar o CSA, solucionar todos os problemas, mas não, ele voltou com menos soluções ainda, para os mesmos problemas e até maiores problemas que o CSA tem, e ele não consegue arrumar solução para isso. Então assim, cara, é um treinador que já tá saturado. É um treinador que, pra mim, o trabalho dele no CSA tá chegando ao fim, né? Então, sei lá, ainda tem uma partida ali, né? Mas, ao que tudo indica, o time do CSA não vai conseguir essa classificação. Tá até brigando contra o rebaixamento, né? Enfim. Bom, é isso, gente. O trabalho do Igor Magalhães já tá saturado. Né, velho, a gente não consegue encontrar soluções para os problemas que o CSA apresenta, e são muitos problemas há muito tempo, que essas soluções que às vezes a gente vê, parece que ele fecha os olhos para esses problemas, e insiste. Enfim, estamos onde estamos também muito por conta do trabalho do Igor Magalhães, certo? Esse é um ponto aí também. É isso, pessoal. Obrigado aí pela aparição aqui no vídeo de hoje. É uma semana triste, pesada, difícil, mas que a vida segue, né? Enfim, é isso, pessoal. Mais uma cornetada aí no Igor Magalhães. E até perdão aí por ter xingado ele muito no vídeo de análise do jogo. Valeu, pessoal. Grande abraço.